Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, o foco é um tema delicado, mas, muito essencial. A depressão em pessoas idosas. É uma condição surpreendentemente comum, sabe? Mas que muitas vezes passa batida, assim, mascarada pelo próprio envelhecimento ou até ignorada mesmo. E com a população acima dos 60 anos crescendo tão rápido, né? Aqui no Brasil e no mundo todo, entender melhor essa realidade se torna cada vez mais urgente. E essa conversa ganha ainda mais relevância, acho, quando a gente lembra do Dia Mundial da Luta contra a Depressão, em 13 de janeiro, que tenta justamente jogar luz nisso. Exato. E os números, assim, eles mostram a dimensão disso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que uns 5% dos adultos no mundo sofrem de depressão. E essa taxa sobe, para 5,7% entre os maiores de 60 anos. Aqui no Brasil, dados do IBGE de uns anos atrás já apontavam que a faixa de 60 a 64 anos tinha maior prevalência, tipo 13,2%. É muita gente. Nossa, 13,2%? É bastante. Sim, e isso tem um impacto gigantesco. É uma das principais causas de incapacidade no mundo. Afeta a qualidade de vida, claro, a saúde física, e ainda gera custos sociais, econômicos. E olha, em idosos que vivem em instituições, tipo asilos, a prevalência pode ser ainda pior, chegando a passar dos 20%. Certo, então vamos começar pelo básico, que às vezes nem é tão básico assim, né? Como é que a gente diferencia aquela tristeza normal, sabe? Ou o luto, que é um processo natural, de um quadro de depressão clínica mesmo, especialmente nos mais velhos? É a pergunta-chave, né? Bom, a tristeza é uma emoção normal, humana, uma resposta a algo difícil que aconteceu. O luto, por sua vez, é um processo. Ele é complexo, necessário, quando a gente perde alguém ou algo muito importante. Já a depressão, clinicamente falando, é um transtorno mental. A OMS define pela presença daquele humor deprimido, que pode ser tristeza, mas também irritabilidade, ou uma sensação de vazio, sabe? Ou então pela perda grande de interesse e prazer em quase tudo. Entendi. E esses sintomas, para ser depressão mesmo, precisam estar presentes quase todo dia, a maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas. E o ponto crucial, tem que causar um prejuízo na vida da pessoa, no funcionamento dela. E como isso aparece nos idosos? Pelo que a gente viu nas fontes, nem sempre é daquele jeito clássico, né? Com choro, aquela tristeza óbvia. Às vezes, a apatia é o que mais chama atenção, é isso? Exato. A manifestação pode ser bem diferente. A apatia, que é essa falta de emoção, uma indiferença, perda de iniciativa, é muito comum. E às vezes ela é mais visível do que a tristeza que a pessoa fala. Outra coisa muito frequente são as queixas somáticas. Sabe, dores pelo corpo, uma fadiga que não melhora com descanso, tontura, problemas digestivos. Ah, sim. Aquelas queixas físicas que o médico investiga e não acha uma causa clara, né? Isso. É como se o corpo estivesse falando o que a mente talvez não consiga colocar em palavras. É um sinal importante para ficar atento. Faz todo sentido. E que outros sinais podem passar despercebidos? Aquela irritabilidade que a gente às vezes pensa que é só mau humor de velho? O isolamento social, a pessoa vai parando de sair, de ver os amigos. Perfeito. A irritabilidade é um sinal de alerta muito importante, sim. O isolamento também. Alterações no sono são quase uma regra, principalmente a insônia no meio da noite, sabe? Aquela de acordar e não conseguir voltar a dormir. E no apetite também. Em idosos, o mais comum costuma ser a perda de apetite e, consequentemente, de peso. É um pouco diferente do que às vezes acontece com jovens que podem até comer mais quando estão deprimidos. E as fontes também falam de um impacto cognitivo, né? Que pode ser bem significativo e até confundir com outra coisa que preocupa muito na velhice. Sim, a questão cognitiva é fundamental. Dificuldade de concentração, problemas de memória recente, aqueles esquecimentos do dia a dia, dificuldade para acompanhar uma conversa, um filme. O pensamento fica mais lento
E a pessoa tem dificuldade para tomar decisões, até as mais simples. Esse conjunto de sintomas pode ser tão forte que parece um quadro de demência começando. E a relação é complexa, viu? A depressão pode ser um sinal inicial de uma demência que ainda vai se manifestar, o que a gente chama de pródromo, ou ela pode existir junto com a demência e aí acaba piorando o declínio cognitivo. É um diagnóstico que exige muito cuidado do médico. Entendi. Isso. Isso leva a gente a perguntar: por que essa fase da vida parece ter tantos riscos para a depressão? Quais são os fatores que acabam aumentando essa vulnerabilidade? Olha, é uma combinação complexa de fatores. Biológicos, psicológicos, sociais, tudo junto. Biologicamente, o próprio envelhecimento do cérebro traz mudanças, né? Em estruturas, na química cerebral, alterações naqueles neurotransmissores que regulam o humor, tipo serotonina, dopamina. Mas um dos maiores gatilhos, sem dúvida, são as doenças físicas crônicas. Hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, câncer, dor crônica, até a perda de visão ou audição. Tudo isso aumenta muito o risco. Existe até um quadro chamado depressão vascular, que está ligado a pequenas lesões dos vasos do cérebro que afetam áreas do humor. E no lado psicossocial, as perdas e mudanças são muitas, né? A aposentadoria, que para uns é ótima, para outros é uma perda de identidade, de rotina, a saída dos filhos de casa. E, claro, as perdas mais dolorosas, de cônjuge, amigos, familiares. E a solidão. Nossa, a solidão parece ser um fator devastador mesmo. Eu vi um dado nas fontes que me chamou muito a atenção, aquele da Unicamp, que idosos que se sentem sós têm 4 vezes mais chance de ter depressão. É um número muito alto. Extremamente alto. E reflete o que a gente vê na prática. Solidão e isolamento social são muito prejudiciais em qualquer idade, mas na velhice o impacto pode ser ainda maior. Junta isso com a falta de uma rede de apoio forte, às vezes conflitos na família, aquele sentimento de não ser mais útil ou de ser um peso. Fatores socioeconômicos também contam. Menor escolaridade, renda mais baixa, tudo isso aparece associado a um risco maior. E o estado civil? Sim, influencia. Ser viúvo ou viúva é um fator de risco conhecido. Já ter um companheiro ou companheira parece ter um efeito protetor. E tem a questão do gênero também. Mulheres idosas têm taxas de depressão quase 2 vezes maiores que os homens. Isso é um padrão visto no mundo todo e aqui no Brasil também. E um ponto que sempre gera uma certa preocupação, a quantidade de remédios, né? Muitos idosos tomam vários medicamentos para outras doenças. A polifarmácia. As fontes alertam que alguns desses remédios podem eles mesmos piorar ou até causar sintomas de depressão. Sim, é um risco real e precisa ser olhado com atenção. Não é para demonizar os remédios, claro, muitos são essenciais. Mas a gente precisa estar ciente dos possíveis efeitos colaterais no humor. Alguns antihipertensivos mais antigos, certos remédios para problemas neurológicos, até o uso crônico de alguns analgésicos, podem ter impacto. O fundamental é o médico fazer aquela revisão periódica da medicação, sabe? Avaliar se algum remédio pode estar contribuindo para o quadro e se existe alguma alternativa melhor, mais segura para aquele paciente. É sempre pesar o risco e o benefício. Falando em saúde como um todo, para além da medicação e dos fatores sociais, um campo que as fontes destacam cada vez mais é a conexão entre o que a gente come e a nossa saúde mental. Como que a alimentação entra nessa história toda? Entra de forma central, viu? Uma nutrição adequada é um pilar para a saúde do cérebro e para o bem-estar emocional. Alguns nutrientes são chave mesmo. Por exemplo, os ácidos graxos ômega 3. Ah, aqueles do peixe, né? Salmão, sardinha. Isso, peixes de água fria, mas também tem fontes vegetais, como linhaça, chia. Eles são importantes para a estrutura das células do cérebro e alguns estudos sugerem que podem ajudar a reduzir sintomas depressivos. E também os alimentos ricos em antioxidantes. Frutas coloridas, verduras. Exato. Pensa nas cores vibrantes, frutas vermelhas, folhas verdes escuras, legumes variados. Eles ajudam a combater o estresse oxidativo no cérebro, que é um processo ligado à depressão e ao próprio envelhecimento. E o contrário também vale, imagino. O excesso de açúcar, daqueles alimentos ultraprocessados, que são tão comuns hoje.
E isso joga contra a saúde mental, né? Sem dúvida. Dietas muito ricas em açúcar refinado, gorduras ruins, aditivos, que é a cara dos ultraprocessados, estão associadas a mais inflamação no corpo e no cérebro. E isso aumenta o risco de depressão, de ansiedade, além de poder contribuir para o declínio cognitivo. Então, limitar esses alimentos é uma estratégia importante. E a saúde do intestino, pessoal, fala muito hoje do eixo intestino-cérebro. Sim, essa conexão é fascinante e está cada vez mais comprovada. A gente tem trilhões de bactérias no intestino, a nossa microbiota, e elas produzem substâncias que influenciam diretamente o nosso cérebro, o nosso humor. Uma microbiota saudável que a gente alimenta com fibras de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e com probióticos tipo iogurte natural, kefir, parece ajudar a ter um estado emocional mais equilibrado, a reduzir a inflamação. Então, cuidar do intestino é, de certa forma, cuidar do cérebro também. E as deficiências de nutrientes específicos são comuns em idosos? Podem acontecer mais facilmente? Podem ser comuns, sim, por vários motivos. Às vezes, dificuldade para mastigar, a absorção de nutrientes pode diminuir com a idade, ou a dieta fica pouco variada. E algumas deficiências, por exemplo, de vitaminas do complexo B, como a B12 e o folato, que é a B9, estão classicamente ligadas a sintomas depressivos e também cognitivos. Entendi. Por isso, garantir uma dieta variada, nutritiva, é essencial. E não podemos esquecer o lado social da comida, né? Compartilhar refeições é uma forma de combater a solidão, de fortalecer os laços. O ato de comer junto tem um poder terapêutico enorme. Com tantos fatores influenciando e sintomas que podem ser, assim, mais discretos, como fazer para identificar a depressão no idoso? Principalmente no começo, antes que a coisa se agrave. Esse é o grande desafio, o diagnóstico precoce. Muitas vezes, como a gente falou, os sintomas são vistos como coisa da idade ou atribuídos a outras doenças. A chave é a observação atenta. Familiares, cuidadores, os profissionais da atenção básica precisam ficar ligados. Percebeu uma mudança persistente no comportamento? A pessoa se isolou mais, perdeu o interesse naquelas coisas que antes gostava, está se queixando muito de dor ou cansaço sem explicação, mudou o sono, o apetite, parece mais irritada ou apática. Esses são sinais de alerta. Certo. E aí é fundamental procurar uma avaliação médica cuidadosa para investigar. O médico vai poder excluir outras causas, verificar os medicamentos. Existem ferramentas que podem ajudar nesse rastreio inicial? Algo mais prático para o dia a dia, talvez? Sim, existem escalas de rastreio que são muito úteis. A mais conhecida para idosos é a escala de depressão geriátrica, a GDS. Tem uma versão curta de 15 perguntinhas bem simples de sim ou não. Como são essas perguntas, mais ou menos? São coisas tipo: você está basicamente satisfeito com sua vida? Ou você sente que sua vida está vazia? São perguntas sobre como a pessoa tem se sentido ultimamente. É fácil de aplicar e um resultado acima de um certo ponto, geralmente 5 pontos na versão curta, acende um sinal amarelo, sabe? Indica que aquela pessoa precisa de uma avaliação mais aprofundada por um profissional de saúde mental. Mas é importante dizer, é uma ferramenta de rastreio, ela não faz o diagnóstico sozinha e pode ter limitações se a pessoa já tiver um problema cognitivo mais sério. Mas ajuda muito a identificar quem precisa de mais atenção. Ok, então, uma vez que a suspeita foi levantada ou o diagnóstico foi confirmado, qual é o caminho para o tratamento? Pelo que a gente viu, não tem uma solução única, né? Precisa ser uma abordagem mais combinada. Exatamente. A abordagem tem que ser multifacetada, pensada para cada pessoa. E as intervenções que não usam remédios, as não farmacológicas, são a base. São a primeira linha e essenciais em todos os casos. Isso inclui várias coisas. Tipo psicoterapia. Sim, psicoterapia é fundamental. Abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ajuda a pessoa a identificar e mudar pensamentos e comportamentos negativos, ou a terapia interpessoal, a IPT, que foca mais em melhorar os relacionamentos e lidar com eventos da vida que causam estresse. As duas têm boa evidência para idosos. E atividade física, imagino. Crucial.
Não precisa ser nada muito intenso. Uma caminhada regular, hidroginástica, dança, qualquer coisa que a pessoa goste e consiga fazer já ajuda. Libera endorfinas, melhora o humor, a disposição e estimular conexão social. Combater o isolamento ativamente, incentivar a participação em grupos de convivência, centros-dia, atividades na comunidade, manter o contato com a família, os amigos. Se sentir pertencente faz toda a diferença. Manter uma rotina também ajuda. Ajuda muito. Ter uma rotina minimamente estruturada dá uma sensação de controle. Resgatar hobbies antigos ou descobrir novos interesses. Encontrar formas de se sentir útil, mesmo que seja com pequenas tarefas ou voluntariado. Tudo isso é terapêutico. E claro, cuidado básico, sono e alimentação. E aquelas terapias complementares, tipo arte-terapia, musicoterapia? Podem ser ótimos complementos, sim. Arte-terapia, musicoterapia, mindfulness, meditação. Tudo que possa promover bem-estar e ajudar a pessoa a se expressar ao relaxar pode ser bem-vindo. E os medicamentos antidepressivos? Quando eles entram em jogo e quais são os cuidados principais com os idosos, considerando aqueles riscos que a gente já falou? Os antidepressivos são ferramentas importantes, sim. São indicados geralmente para depressão moderada a grave, ou quando as outras abordagens sozinhas não foram suficientes. O lema no tratamento de idosos é começar baixo, ir devagar. Start low, go slow, né? Exato. Começar com a menor dose que pode ser eficaz e aumentar aos pouquinhos, sempre de olho na resposta e nos efeitos colaterais. A escolha do remédio vai depender muito do perfil de sintomas da pessoa, das outras doenças que ela tem e das possíveis interações com outros medicamentos que ela já usa. E quais são os mais usados? Geralmente, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS tipo sertralina, citalopram, costumam ser a primeira escolha. Eles tendem a ser mais bem tolerados, mas não são isentos de riscos, viu? Podem causar, por exemplo, queda de pressão ao levantar, alterações no sódio ou até um leve aumento no risco de quedas no início, em alguns casos. Existem outras classes também. A mirtazapina, por exemplo, pode ser útil para quem tem muita insônia e perda de apetite. Outros, como a venlafaxina ou a duloxetina, exigem um cuidado maior com a pressão arterial. E aqueles mais antigos, os tricíclicos? Esses geralmente a gente evita em idosos. Eles têm um risco bem maior de efeitos colaterais chatos e até perigosos, como boca seca, prisão de ventre, tontura, problemas no coração. O ponto-chave é a revisão constante da polifarmácia para evitar interações ruins e, para casos muito graves que não respondem aos tratamentos ou que têm um risco de vida muito alto, a eletroconvulsoterapia, a ECT. Aquela do choque? É essa mesma. Apesar do estigma todo que carrega, a ECT é uma opção segura e muito eficaz em idosos. Muitas vezes traz resultados rápidos quando nada mais funcionou. Entendi. Isso tudo é muito claro. Mas, na prática, às vezes a maior barreira é a própria pessoa, né? Que não aceita que precisa de ajuda. Ou a família, que não sabe como tocar no assunto por causa do estigma que ainda existe. Como lidar com essa resistência? É um desafio enorme, sem dúvida. E exige, assim, uma dose extra de empatia, de paciência e uma comunicação muito cuidadosa. O primeiro passo é tentar desconstruir aquela ideia de que depressão é frescura ou falta de vontade, sabe? Explicar que é uma condição médica, como diabetes, como pressão alta, afeta o cérebro e tem tratamento. O apoio da família é fundamental, não para forçar, mas para oferecer suporte, para ouvir sem julgar, para validar o que a pessoa está sentindo, mesmo que pareça muito negativo. Às vezes, envolver o médico de confiança ajuda. Com certeza. Envolver o médico de confiança do idoso pode ser uma ótima estratégia. É importante oferecer ajuda prática, tipo marcar consulta, acompanhar, mas sempre tentando não tirar a autonomia da pessoa. É um equilíbrio delicado entre cuidar e respeitar a decisão dela. Falamos bastante de tratamento, mas e a prevenção? Dá para construir uma espécie de reserva de saúde mental para envelhecer com menos risco de ter depressão? Dá sim.
E muitas das estratégias de prevenção são as mesmas que ajudam no tratamento. Se manter fisicamente ativo ao longo da vida é um dos pilares. Outro é manter a mente ativa, ler, aprender coisas novas, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez. Qualquer atividade que desafie o cérebro. Cultivar e manter conexões sociais fortes é vital. Ter uma alimentação saudável, um sono que realmente descansa, gerenciar bem as doenças crônicas que já existem e, talvez o mais importante, encontrar e manter um senso de propósito. Um sentido para a vida, né? Se for algo prazeroso para a pessoa, e até entender um pouquinho como nossos pensamentos afetam nossas emoções, o que a gente chama de psicoeducação, também ajuda a gente a lidar melhor com as dificuldades da vida. E um último ponto que é extremamente sério e que as fontes alertam bastante: o risco aumentado de suicídio nessa faixa etária, principalmente entre os homens. O que a gente precisa saber sobre isso? É um ponto crítico e que não pode ser tabu. As taxas de suicídio são, infelizmente, mais altas em idosos. Fatores como isolamento profundo, perdas acumuladas, doenças que incapacitam, o medo de depender dos outros, tudo isso contribui muito. É essencial ficar atento a sinais como desesperança persistente, falas repetidas sobre morte, sobre ser um fardo, ou mudanças bruscas, como começar a doar coisas que tinham valor sentimental. Qualquer sinal desses tem que ser levado muito a sério. E o que fazer? Buscar ajuda profissional imediatamente. Existem serviços como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, que oferece apoio. E é importante saber, perguntar diretamente para alguém se ela está pensando em se machucar não aumenta o risco. Pelo contrário, pode ser a porta que a pessoa precisava para falar e aceitar ajuda. Bom, quanta informação importante. Recapitulando então em que, a depressão em idosos é uma condição complexa, tem muitos fatores envolvidos, muitas vezes é silenciosa, mas definitivamente não é uma parte normal ou inevitável do envelhecimento. A boa notícia é que ela é tratável e, em grande parte, prevenível, mas exige uma abordagem que olha para a pessoa como um todo, né? Corpo, mente, relações, ambiente e até o que ela come. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica para a gente é: será que nós, como sociedade, estamos realmente preparados para acolher e cuidar da saúde mental da nossa população que envelhece? O que cada um de nós e o que nós, como grupo, podemos fazer para derrubar esse estigma, para promover um envelhecimento mais ativo, com mais participação, mais dignidade, para garantir que essa fase da vida seja vivida com qualidade, mesmo com os desafios? Talvez repensar a nossa própria visão sobre o que é envelhecer seja o primeiro passo, o ponto de partida essencial. Uma reflexão muito necessária. Muito obrigado por nos acompanhar nesta conversa tão relevante hoje.